Eu quero a resposta onde que ela vai olhar para a lei da atração de uma forma diferente. O que Tá. tu diria? Eu vou responder as duas perguntas em uma só e vai fazer sentido. Vai lá. Eu não separo espiritualidade da vida cotidiana. Para mim, tudo é espiritual. Você entende? Lei da atração é espiritual. Você é espiritual. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Então, essa coisa de, você acredita em espiritualidade? Como assim? Tudo é espiritual. Uhum. Olhe pro céu, cara. Tem um cara que gosta muito do Sadhguru, né? Que... Sabe quem é o Sadhguru? Um barbudão. Barbudão, sim. Ele tava no Tomorrowland. Foi com E o o Alok. Alok tava entrevistando ele. Perfeito, cara. Aí o muito Alok bom. falou, cara, você fala coisas tão profundas, tão bonitas, que me fez acreditar que existe milagre. Ele falou, existe milagre? Aí ele falou, olha ao seu redor. E ele olhou, o que não é um milagre? Ai, cara, me arrepiei, todo mundo começou a bater palma. O que não é um milagre, irmão? Tem uma bola gigantesca flutuando no céu, iluminada, que chamam de lua. O ser humano dá um nome e fica científico, né? Agora é ciência. Tem outra bola gigantesca pegando fogo que chamam de sol, é astronomia. São nomes que a gente dá, etiquetas que a gente coloca, mas são coisas milagrosas, coisas espirituais, entendeu? E tudo isso faz parte do universo. Agora vamos trazer a questão da lei da atração. Tem uma frase que vem do Kybalion, que são as 7 leis espirituais, Muito né, bom esse livro, do Hermes cara. Trismegisto, Perfeito. que diz que o universo é mental, cara. Tudo é uma criação da mente do todo, da mente de Deus e da nossa mente, que faz parte da mente de Deus. Então, como é que funciona a lei da atração? A primeira coisa é que você precisa entender que você está criando a sua realidade o tempo inteiro, consciente ou inconscientemente, com o seu padrão de crenças, com aquilo que você fala para você, com aquilo que você fala para o mundo. Aquilo que você pensa, naturalmente, o processo básico de manifestação da realidade é: pensamentos geram sentimentos. Sentimentos geram comportamentos. Comportamentos geram resultado, ok? A pessoa que está focada em dificuldade, problema, crise, doença, você acha que ela está vibrando o quê? Ela está sentindo o quê? Se eu estou aqui pensando em doença, eu começo a me sentir como? Meu corpo entende, através do comando que eu dei, que eu tô doente. Automaticamente eu me comporto como doente. Não tomo sol, fico em casa, fico trancado. E meu resultado é a doença. Então as pessoas, elas acreditam mais na doença do que na cura. Elas acreditam mais na pobreza do que na riqueza. Você vai falar assim, cara, tá difícil, né? Todo mundo concorda. É difícil, é crise, ninguém vai te chamar de louco. Agora, se você fala assim, cara, eu vou ficar multimilionário, eu vou viver o meu propósito, eu vou abrir um podcast, eu vou impactar milhares de vidas. Que é isso? Então, elas preferem acreditar no mais negativo. Você entende? Agora, como é que a gente manifesta? Primeiro ponto, mantenha no meu cenário mental. Isso é um esforço, é um treinamento diário, o tempo todo, auto-observação. Só aquilo que eu quero. Então, intenções claras. Eu pergunto pra muita gente. Eu tenho mais de 8.000 alunos. E eu sempre pergunto, o que você quer da vida? Se eu te falar que a cada 100 pessoas, talvez uma saiba, e essa uma que fala é uma coisa abstrata. A maior parte das pessoas, elas não sabem o que querem da vida. E é exatamente por isso que elas não têm o que querem da vida. Elas dizem assim, eu quero ficar mais rico, eu quero ser feliz. Tá bom, vou te fazer R$1 de Pix. Você tá R$1 mais rico. Não é isso. Então é o quê? É 50 mil por mês? É 100 mil por mês? Quero uma casa bonita, mas o que é uma casa bonita? Eu quero uma cobertura em Florianópolis, no Campeche. Entendi. Então, primeiro, intenções claras. Mas não basta intenções claras. Tem um outro lugar que as pessoas erram mais. O pensamento, ele é elétrico. Então, nós criamos, damos forma àquilo que a gente quer com as nossas intenções. Só que o que traz a coisa para nós é o sentimento. O sentimento, ele é magnético. Nós vemos um universo eletromagnético. Não adianta a pessoa pensar positivo e sentir negativo. Ansiedade, estresse, medo, letargia, inveja, ciúme, que é a frequência que a maior parte das pessoas estão vibrando. Porque toda a sociedade é construída pra gente ficar assim. Liga a televisão normal, da Atena, assalto, assassinato e por aí vai. As músicas de baixa frequência, as conversas, né? Esse momento político polarizado, tanta coisa chata. Então a pessoa ela fica vibrando nisso e ela não consegue criar uma nova realidade. Então qual que é o ponto? Primeiro, intenções claras e emoções elevadas. Adamo, mas eu tenho o controle das minhas emoções? Claro que você tem. Nós somos alquimistas das nossas emoções. Vou dar um exemplo. Muitas vezes eu acordo de mau humor, porque acordar é desconfortável. Tá frio, você tá quentinho ali no cobertor.
Aí começa aquela coisa desconfortável, você já começa a pensar em todo um monte de coisa que você tem pra fazer e tal. O que eu falo pra galera? Não começa de qualquer jeito a vida. A vida, ela é tipo um ringue. Você vai pra luta, cara. Imagina que tu vai pra luta sem se preparar. Você vai tomar um cacete. Tu tem que afiar o machado. E o que é afiar o machado? Faz um ritual matinal. Pega a primeira 1 hora do dia pra elevar a tua frequência. Pode ser uma oração. Pode ser um ensaio mental que eu gosto sempre de fazer. Aí você escreve os motivos pelos quais você é grato. E eu gosto de fazer também um exercício de breathwork, trabalho respiratório que hiperoxigena meu cérebro. Depois eu vou no corpo. O corpo é o melhor jeito de mudar a frequência. Vai dar uma corrida. Eu falo, você tá com depressão. Beleza. Vamos dar uma corrida? Eu sei que, pô, tá difícil, mas vamos dar uma corrida que eu tenho certeza que você vai se sentir melhor. William James tem uma frase que eu adoro, que ele fala o seguinte: o passarinho não canta porque tá feliz. Ele tá feliz porque ele canta. Quando você muda o comportamento, você também muda o sentimento. Aí você deu uma corrida, tomou um sol, você sai de lá completamente diferente. Por fim, coloque sempre alimento positivo na sua mente. Comece o dia lendo, comece o dia assistindo um podcast, comece o dia colocando inputs para dentro da sua mente, que constrói a sua realidade, que vai tirar o output, que é o, né, entra e sai positivo. Agora, se a pessoa coloca muita coisa negativa, seja lá por onde, pelo alimento, pelos ouvidos, pelos olhos, o que ela espera que vai sair dali? Só besteira, cara. Só besteira. Mas, ô Adamo, tu falou agora de comportamento. Eu quero entrar nessa parte. Pra ti, qual seria um dos principais comportamentos que mais corrói a vida das pessoas e que tu vê de padrão nos teus clientes, nas pessoas com quem tu conversa e que tu poderia resolver isso na vida dessas pessoas? Não que necessariamente você já resolveu por completo esse tipo de comportamento, mas o que tu vê nessa pessoa que tá com esse comportamento corrosivo, que tu acha que é um dos principais, que acaba com a prosperidade, acaba com a vida dela? Um comportamento baseado no medo. Medo? Vou te explicar o porquê. Tá. A vida, ela sempre vai nos apresentar 2 caminhos. O caminho do medo e o caminho da coragem. A maior parte das pessoas, elas seguem o caminho com base no medo. O que isso significa? Eu pergunto assim, o que você faz? Aí o cara fala, trabalho no banco. Eu falo, beleza. Você ama seu trabalho? Não, tem benefícios. Não foi essa a pergunta. Você ama o seu trabalho? É perto de casa. Não, eu não perguntei isso. Eu perguntei se você curte. Esse é seu... Não, eu odeio trabalhar lá. E por que tu tá lá? Eu tô lá porque eu tenho medo de não conseguir nada melhor. Tá bom. Então as pessoas, elas vão construindo a vida delas inteira com base no que pode dar errado, com medo de arriscar. Agora, qual que é o outro caminho? É o caminho da coragem. Você pegar a etimologia da palavra coragem, coração, agir com o coração. Isso significa, apesar do medo, eu vou. Então eu tenho medo de empreender. Porra, todo mundo tem. Posso perder dinheiro, mas eu vou mesmo assim. Tenho medo de chegar naquela garota, vai que ela me rejeite, mas eu vou mesmo assim. Tenho medo de mudar de país e não falo inglês, mas eu vou mesmo assim. Vou te dar um número aqui, tá? Abstrato, mas é mais ou menos por aí. 98% vive uma vida com base no medo. 2% vive uma vida com base na coragem. Isso significa tomar risco. Risco calculado, né? Aí você pensa assim, tá, mas e se der errado? Sabe o que é dar errado, cara? O maior de todos os riscos é não arriscar nada. Porque aí você não arrisca, não faz nada que você queria fazer, e quando você percebe, acabou. A vida é uma aventura muito louca, na qual nenhum de nós sairemos vivos. Então o maior risco de todos é chegar no final da vida, olhar pra trás e falar, cara, peraí, eu deixei o medo dominar a minha vida, cara. Toda a minha vida foi uma construção com base no medo. Eu poderia te dar comportamentos isolados. Beber demais, sair demais, mas acho que seria muito, muito pobre, sabe? Uhum. Acho que se a pessoa começar a se perguntar mais, cara, eu tô decidindo isso por quê? É com base no medo ou é que meu coração quer que eu vá pra lá? O nosso coração, ele sempre dá sinais do caminho, sabe? Sim, sim. Depois de decidir ali, perceber esse medo, é a decisão. Tu tocou no assunto. Mas, Adamo, cara, dá de perceber, assim, que tu é uma pessoa já que construiu algo na sua vida, com certeza. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Talvez eu já tenha feito e tudo mais. Mas assim, ó. Se tu perdesse tudo, cara, e voltasse lá quando tu tivesse 17, 18 anos, com a mentalidade que tu tem agora, o que tu faria pra tua vida pra chegar nesse patamar ou ainda melhor, porém, que as pessoas comuns poderiam usar também? Se eu pudesse voltar com 17, 18 anos, o que eu faria diferente? Eu moraria fora do país mais jovem. Eu fiz isso com 28 anos.
Talvez a pessoa que esteja me escutando pense, pô, mas eu não tenho condições. Cara, condições a gente cria, sabe? Eu também não tinha condições. Condições a gente cria. Dá um jeito, parcela uma passagem 12 vezes, chega lá, arruma um trabalho de garçom. Por quê, Adamo? Geralmente, hoje nós estamos numa corrida, principalmente por causa da internet. Você vê garotos de 19, 18 anos multimilionários. Não é a maioria, mas você vê exceções. A molecada começa a se comparar. Com 20 anos de idade, o cara acha que tem que estar com a vida resolvida. Eu não acredito nisso. Quando você sai da escola com 17, 18 anos, você é uma criança ainda. Criança no aspecto de não teve quase nenhuma experiência de vida, não se conhece, não sabe o que vai fazer. E aí, por pressão da família, ou pressão social, ou dos amigos, o cara é pressionado a fazer uma faculdade, escolher o que ele vai ser pelo resto da vida. Ele vai e escolhe medicina, direito, engenharia. Aí ele dá meia dúzia de opções pra gente. Qual que é o risco disso? O cara pode até se formar rápido. Beleza, sou médico com 25. Só que o risco é você terminar essa faculdade e perceber que tu não é feliz. Que você seguiu isso por status, porque teu pai queria, tua mãe achava bonito. Só que aí, como você já estudou 7, 8 anos, foi tão difícil, foi tão pesado, e hoje isso te garante o seu sustento, agora você já tem 30 anos, talvez já é pai de família, entende? E aí nessa idade, fica muito difícil o cara largar tudo, tem que ter muita coragem pra abrir mão, ser criticado pela sociedade, pela família e falar, isso não faz sentido pra mim. A maioria não tem coragem de fazer isso. E elas ficam seguindo uma vida que não é a vida delas. Você entende? Pode até fazer dinheiro. Ter um apartamento bonito, um carro do ano, troca de carro todo ano. Só que sabe como que eu chamo isso? Gaiola de ouro. Isso não é prosperidade. O Anthony Robbins tem uma frase que eu adoro que diz o seguinte: sucesso sem felicidade não é sucesso. Então, assim, eu poderia dar dicas pro garoto começar a vender, começar a empreender, para ficar milionário rápido, aprender sobre investimento, aprender sobre isso e aquilo. Mas eu não sei se é esse o caminho. Cada um tem o seu próprio caminho, entendeu? Eu acho que a melhor forma do cara se conhecer é explorando. Porque quando ele vai... Primeiro, a vida é muito curta, o mundo é muito lindo, cara. Pra gente nascer, crescer e morrer em um lugar só. Sabe? O mundo tá aí pra gente desfrutar. Segundo, todas as vezes que você viaja pra fora, você viaja pra dentro. Então, eu costumo dizer que 1 ano morando fora equivale a 10 anos morando no seu mesmo lugar. E eu vou resumir bem rápido pra você entender. Quando você tá no mesmo bairro, com os mesmos amigos, os mesmos circuitos, o mesmo caminho pra ir pro trabalho, você não tem muita expansão de consciência, que esse é o propósito da vida. Expandir a consciência. Eu tô só repetindo. Então eu já sei que ali é a padaria, eu já sei que ali é o meu salário, eu já sei que ali é a academia, eu falo com fulano os mesmos assuntos há 20 anos, no mesmo boteco, falando dos mesmos assuntos. Não tem evolução. Agora imagina, o cara sai para um outro país que fala inglês. Ele tem que aprender a falar inglês. O cérebro começa, processo de adaptação. Tudo novo, ambiente novo, natureza nova, pessoas novas, vou ter que fazer amizade, eu vou ter que conseguir um emprego. É como se fosse uma outra tela do videogame. Se você ficar jogando a mesma tela do videogame, não faz sentido. Você vai para outro país, é outra tela. Tudo desafiador. Só que 1 ano depois, meu irmão, tu tá falando inglês, você já conseguiu 3, 4 trabalhos diferentes, já fez um monte de amizade, já conheceu mais 4, 5 países, sua visão de mundo é outra. Aí tu volta pro teu país, ou não, com muito mais autoconhecimento para entender o que você realmente quer da vida, ou pelo menos o que você não quer. Exato, o que você não quer. Porque na maioria das vezes a gente fica mais facilitado, assim, com o que a gente quer. Eu sei o que eu quero da minha vida, né? A gente já tava até conversando ali no almoço. Acho que a gente sabe. Mas é muito mais desafiador ver aquilo que tu não quer, decidir, cara, não é por esse caminho. E agora eu vou tentar um novo.